Você já percebeu que cada pessoa tem um tipo de comportamento diferente? Existem aquelas pessoas que são mais comunicativas, mais ativas, mais festeiras, aquelas pessoas que literalmente gostam de estar no meio das pessoas, né, que gostam de conversar, de falar, aquelas pessoas que são super extrovertidas. Se você convida para uma festa, a pessoa já está falando assim, já tô com a roupa de ir. São as pessoas realmente que gostam dessa harmonia, dessa coisa gostosa de estar no meio das pessoas. Esses são os comunicadores, né? E assim, para vocês saberem, existem 4 tipos de perfis diferentes que a gente se adequa ali, que a gente se enquadra em cada um deles, né? Todos os seres humanos se enquadram em cada um desses perfis. Claro que isso não é uma matemática ali certa, né? Porque o ser humano não é matemático. Mas o psicólogo William Marston, por volta do ano 1920, 30 mais ou menos, ele fez um estudo onde ele conseguiu identificar que nós seres humanos temos comportamentos semelhantes. E aí, depois de vários estudos e vários testes, ele conseguiu entender que a gente se enquadra nesses 4 tipos de perfis. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, esse primeiro que eu falei, que é todo mais alegre e extrovertido, são os comunicadores. A gente tem também aqueles perfis, né, que são de pessoas mais executoras, aquelas pessoas mais diretas, aquelas pessoas que são focadas ali no resultado, sabe, na ação, de resolver o problema, aquelas pessoas mais diretas, aquelas pessoas que elas não estão se importando muito com as pessoas, elas estão se importando com o resultado, aonde elas querem chegar. Então, um perfil muito mais ativo, sabe, aquele perfil muito, que você vê muito mais força, aquele perfil que não desiste fácil, que adora uma competição. Você dá um desafio para essa pessoa aí que ela vai mesmo, né? Então, esses são os executores. E os executores, normalmente você vê assim mais nas empresas, né? São pessoas mais líderes, porque eles têm essa força, né? Aquela pessoa que você dá ali a tarefa, ela vai lá e faz. E aí, lembrando dos comunicadores que eu falei aqui no começo, os comunicadores, eles são mais afetuosos, né? Então, como eles são um perfil mais voltado para pessoas, se você pensar dentro de uma empresa, por exemplo, né? Como que eu dou um feedback para um comunicador? Eu preciso dar aquele feedback informal, né? Eu chego nele e falei, e aí, cara, beleza? Olha só, lembra aquela tarefinha lá que você fez? Poxa, não ficou legal e tal. Então você tem que fazer, né, meio que ali na linguagem dele, né? Para ele poder entender, para ele não se sentir magoado, vamos dizer assim, né? Que o comunicador tem muito essa questão com pessoa, ele se magoa fácil porque ele quer ser bem visto, ele quer ser notado. Já para um executor, que é esse perfil mais direto, né? Você tem que ser direto com ele também para dar um feedback. Então você vai dar um feedback, você tem um colaborador que é executor, você não vai chegar no cara informal, né? Você vai chegar no cara direto e reto. Olha só, a tarefa é isso, aqui aconteceu isso e pronto. É como ele vai entender, né? A linguagem ali que ele vai entender melhor. E aí a gente tem um terceiro perfil, que é o perfil dos planejadores. Os planejadores é aquele perfil mais pleno, sabe aquelas pessoas que vocês veem que é mais calma, mais na delas, né, mais tranquilas. Normalmente é um perfil mais introspectivo. É um perfil também muito voltado para pessoas, só que não é naquele oba-oba, né, igual os comunicadores. É um perfil mais na deles, né? Eles precisam de um pouco mais de segurança, de confiar um pouco mais. Então, normalmente, aquela pessoa que chega na roda, ela observa mais. Ela já não chega na roda já falando, né? Igual os comunicadores que já chegam e é amigo de todo mundo. Os planejadores não, eles precisam desse tempo, assim, de observar, de se sentirem seguros, né, até mesmo com amizades, e tudo que eles fazem não é no impulso, né, para tomar uma decisão precisa ser muito bem pensada, planejada, como diz o nome. O planejador adora uma planilhinha básica, porque realmente a coisa tem que ser muito bem pautada, sabe? Então você vai dar um feedback para um planejador numa reunião, por exemplo, no trabalho, você tem que trazer a coisa mais pautada para ele, né, você tem que mostrar para ele ali começo, meio e fim, sabe? Você tem que ter uma coisa muito definida. Se forem tópicos de preferência, melhor ainda, que aí a forma que ele vai entender, ele vai se sentir, né, ali bem visto também no trabalho que ele está fazendo, né? Então, o planejador é esse perfil mais pleno, vamos dizer, eles são mais tranquilos também, né? E aí a gente tem o último, que são os analistas. Os analistas são pessoas também mais introspectivas, mas aquelas pessoas que são mais ainda desconfiadas, né? É um perfil que é muito mais rígido, é um perfil que é muito mais apegado às normas, às regras, né? Eles também precisam muito de sentir muita segurança. Então, aquele perfil que eles observam ainda mais do que os planejadores, né? Eles são ainda mais introspectivos, eles não são voltados para as pessoas, é um perfil mais voltado para resultado, né? Para a tarefa ali em si.
mas com muita análise, né? Então, um analista, ele precisa fazer aquilo muito bem feito. Ele precisa, normalmente o analista, ele é mais perfeccionista, né? Então, assim, ele não faz as coisas de qualquer jeito. Para você chegar no analista e para pedir uma informação, ele tem que ter certeza que aquilo é verdade, para ele te passar, sabe? Porque ele precisa dessa concretude. Então, o analista, normalmente a gente vê assim, que a gente olha para aquelas pessoas e fala, nossa, a pessoa é nerd, né? Então, é muito parecido com o perfil do analista aí, né? Então, os analistas, eles têm essa tendência a serem um pouco mais pessimistas, a desconfiar de tudo e de todos, sabe? Pensa naquela pessoa que chega no restaurante, ele vai procurar uma mesa, ele já observa de longe onde está a mesa, porque quanto mais afastada for aquela mesa, melhor. Quanto mais longe de pessoas, melhor, sabe? É parecido com isso daí. Então, resumindo para vocês, né, falando bem pouquinho aqui de cada perfil que existe, né, de comportamento de nós seres humanos, e o quanto é importante a gente entender isso, né, pra gente ter mais empatia pelo outro e entender que o outro é diferente de nós, e a gente tem, às vezes, perfis diferentes no nosso relacionamento, né. Eu, por exemplo, tenho um perfil, meu marido tem um perfil oposto ao meu, né, e como é importante você entender isso, pra você falar na linguagem certa ali da pessoa, né, porque às vezes não é da forma que a gente fala, né, a comunicação é muito mais do que a pessoa entende do que você falou, né. Então, essa análise de perfil, assim, é fundamental, é sensacional, é algo que eu fiz aqui pra mim, trouxe todo um diferencial pra minha vida, né, pra forma como eu me comunico, como eu falo com as pessoas hoje. Então, é muito legal porque o perfil comportamental, ele é basicamente um raio-x de você, sabe? Ele fala muito como você toma suas decisões, por exemplo, né? Ele dita muito essa regra de como você toma suas decisões, de como você se comporta, né, diante de situações difíceis, por que você age como você age, entende? Então, é muito interessante. E para quem está assistindo esse vídeo, eu gostaria de fazer, né, uma proposta no seguinte: eu vou dar duas análises de perfil comportamental totalmente gratuita, né, que eu sou analista também de perfil comportamental, além de coach. Então, eu vou fazer essa análise de perfil para você, mostrar como você se comporta, né, qual que é o teu perfil dentre esses 4, porque também pode existir uma mescla, né, as pessoas não são só uma coisa ou outra, muitas vezes todo mundo tem esses 4 perfis que eu citei, mas temos porcentagens diferentes. Então, às vezes tem pessoas que carregam 2 perfis juntos ali com uma porcentagem meio parecida, ou até mesmo 3, né? Então isso é muito interessante. Então eu consigo fazer esse teste e você entender como isso funciona. Isso vai te ajudar no teu trabalho, isso vai te ajudar nos teus relacionamentos, nas tuas tomadas de decisões. Então, assim, é fantástico. Então, eu vou fazer o seguinte: para as 2 primeiras pessoas que mandarem no meu direct, quero conhecer melhor o meu perfil comportamental, esta frase, eu vou dar gratuitamente uma devolutiva de perfil, tá? Sem cobrar nada, para você conhecer melhor qual é o teu comportamento, qual é o teu nível de comportamento humano. As 2 primeiras pessoas que mandarem no meu direct, quero conhecer o meu perfil comportamental, eu vou marcar com você uma devolutiva online comigo, totalmente gratuita, tá bom? Então, conto com vocês. Fora que deixa aqui nos comentários qual o perfil que você mais se identificou? Qual que você acha que você é? Um beijo!